Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 02. O outro 01, esse 02. Nós começamos, né? Chegou no número 500, começamos no 01, agora é 02. E vamos até o número 500 novamente, depois se der mais 500... Mas uma coisa eu tenho a lhe dizer. Nós vamos aprender muito com esse livro aqui de Karl Barrschutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Esse livro aqui, de Karl Barrschutel, é um livro espírita, é lógico. Eu posso dizer que uns 20% das parábolas do Cristo foram traduzidas por Karl Barrschutel, né? É um espírito muito evoluído aqui na Terra, um escritor espírita, e ele conseguiu traduzir umas 20, 30 parábolas, acredito. Parábolas muito importantes. Ressurreição de Jesus, a multiplicação dos pães, né? A ressurreição de Lázaro. Desculpa, é que a garganta tá ruim mesmo. O domingo de Páscoa. O que significa domingo de Páscoa? É aí que tá, hein? Às vezes as pessoas praticam uma coisa sem saber o que está praticando. O que significa domingo de Páscoa? O que significa a distribuição, não, a multiplicação dos pães, né? Parece que 5 peixes, 7 pães, um negócio assim. Jesus multiplicou em mais de 4.000 pães com peixes e tudo, para uma aldeia que não tinha nem 200 pessoas. Você não tem alguma coisa errada nisso aí, não? Não fica sabendo lá? Não vou falar nada agora. Mas você sabe, Luiz? Sei, mas não é o momento de falar. Então, a cura do filho de Naim, porque Naim era uma cidade, né? Naquela região lá, da Judéia, Jerusalém, aquela região lá. A figueira que secou, a parábola do samaritano. Gente, se vocês ficam sabendo a parábola do samaritano, dá vergonha quando a gente lê a parábola do samaritano aqui. Resumida por Karl Barrschutel, que a gente, né, faz aí lei no Evangelho e a gente mesmo decifra por conta própria. A parábola do samaritano. Mas tem tanta coisa. Mas aí você pode me dizer assim, mas na Gênesis você vai falar sobre isso? Como? Não tem nada na Gênesis que no livro A Gênese que possa te dar abertura para você falar a respeito desse tema. Não? Olha só para você ver. Capítulo 17. Predições do Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra.
lá na parábola Ensinos de Jesus através de Karl Barth, ele explica o que significa morte e paixão de Jesus. Parábolas dos vinheiros homicidas. Lá explica o que significa isso. Será que existiu isso mesmo? Gente do céu, a gente precisa estudar tanto. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você, com todo respeito. Às vezes a gente vai à escola, aqui na Terra, né? E a gente ouve ali o professor dizendo assim: o zero é o número mais insignificante na matemática. O zero é o número mais significante. Tanto é que nós vamos começar 01, 02, 03, mas o zero, gente, vocês não dão bola para ele não, porque não significa nada não, viu? O professor vai dizer assim: o zero é zero à esquerda. E você cresce com aquilo na cabeça. O zero não significa nada. O zero não é um número. Só que depois a gente descobre que o zero é o único número que tem potencialidade de, simbolicamente, eu vou dizer agora aqui, de encontrar-se no princípio do universo até o final do universo. Luiz, mas o universo não tem princípio nem final, para você ver. Eu vou te perguntar uma coisa. Isso não é meu, é de uma parente menininha do Marcílio Colombaroli, mas está enquadrado no número zero. Eu vou te perguntar para você, igual o Marcílio perguntou a essa menininha: qual é o maior número na matemática? Em matemática, qual é o maior número? É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 7, é o 8, é o 9 ou é o 10? Abreviando, o maior número em matemática chama-se o infinito. Registre isso aí. Chama-se o infinito. Tudo que nós conhecemos aqui não significa nada, gente. Significa no nível que nós nos encontramos. Temos que respeitar. Olha aqui para você ver, ó. Eu vou ler novamente isso aqui e vou dar sequência. Então, é o vídeo de número 02, né? Eu já estou com sono, mas a avó quer que eu continue, então eu vou continuar. Olha só para você ver. Entretanto, dir-se admite-se que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio? Não está aí uma derrogação da lei da gravidade? Tá. Uma lei
Lei é uma derrogação da lei da gravidade isso aqui. Aí o espírito responde assim: sim, da lei conhecida. Sim, da lei conhecida. Conhecem-se, porém, todas as leis? Quer dizer, Kardec, vocês conhecem todas as leis? Você tem certeza, Kardec? Eu gosto de dizer, agir desse jeito. Você tem certeza, Kardec? O Espírito dizendo para Kardec. Você tem certeza, Kardec, que existe só a lei da gravidade? Você tem certeza? Não existem outras leis não, Kardec? Tem certeza mesmo? Kardec fica esperto. A lei da gravidade, Kardec, ela só existe no planeta Terra. Tudo que existe no planeta Terra, Kardec, só existe no planeta Terra. Não existe em Marte, não existe em Júpiter, nem em Saturno. Não existe outro planeta nenhum, Kardec. Essas leis, Kardec, são condicionadas ao nível evolutivo de cada qual. Principalmente vocês. Vocês necessitam dessa lei que vocês a classificam como lei da gravidade. Mas Júpiter desconhece essa lei, Kardec. Você deu para você entender? Agora olha aqui você vê. Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma pesada máquina transportando muitos homens poderia triunfar da força de atração? Já falamos, né? A respeito da locomotiva. Ao vulgo, quer dizer, ao inexperiente, aquele sem conhecimento, né? Ao ignorante de conhecimento. Isso não pareceria maravilhoso, diabólico, milagre, ou está sendo movida pelo diabo, pelo Satanás. Porque é assim, o catolicismo é assim. Se eles conseguem provar que é de natureza divina, é Deus. Se não conseguem provar, é de ordem demoníaca. É o demônio que está movendo aquela máquina. É o demônio que está conversando através daquele bruxo, vamos dizer assim. Você entendeu? Se aparece uma imagem de um santo que foi canonizado pelo catolicismo, milagre! Mas se aparece uma imagem qualquer, é o demônio, é o Satanás. Como no livro Karl Barth, Parábolas e Ensinos de Jesus, nós vamos aprender o significado. Você acredita realmente que Jesus foi transportado até o pináculo de um templo? Você sabe o que é pináculo de um templo? Até a abóboda de um templo. E depois transportado até um deserto. E ali Jesus foi
perturbado pelo demônio, o Satanás, durante 40 dias. Você acredita nisso? Por enquanto eu estou só fazendo interrogação. Depois nós vamos ver isso aqui. Eu já sei a resposta. Aí, muitos dizem assim: que Jesus também é um demônio tentando expulsar aquele outro demônio. Ah, mas que demônio é esse tentando expulsar um demônio? Será que eles não estariam querendo disputar o império e acabar com o império dos demônios, não? E outra, Jesus é o criador da Terra e de outros planetas no cosmo. Deus é o Pai. Jesus é filho, como todos nós somos filhos. Jesus ia aceitar ofertas de um demônio para quê? Gente, vamos ficar esperto. Será que demônio que é esse que eles citam ali? Né? Aquele que se houvera proposto há um século a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Se o fizesse, teria acreditado estar o diabo às suas ordens. Tudo na época eles diziam diabo. Então, se você transmitisse uma mensagem a 500 léguas, eu desconheço quantas léguas, quantos quilômetros, quantos metros que é uma légua, mas tudo bem. Se você transmitisse uma mensagem e de repente ela voltasse, a resposta: milagre! Ou um trabalho do diabo. É evolução? É evolução. Mas depois daquela que o meu amigo me disse que tem prova, tem registro, tem tudo nas obras de Kardec, nas outras que nós desconhecemos que ele encontrou em França. 70 anos atrás, 40 anos atrás, população que destruiu Mesopotâmia, populações que destruíram Atlântida. Há 70 anos, gente. E nós achando que tudo começou há 2000 anos daqui para cá. É para se analisar, né? Nós nos encontramos aqui na Terra há muitos anos, gente, há muitos séculos, milênios. Chegou o momento de sacudir o pó e dar um jeito, porque não dá para ficar mais desse jeito. Ou nos melhoramos, ou voltamos lá para os braços da ula-ula. Você sabe que é ula-ula, né? Aquelas macacas que pega o filhotinho no colo, ula, né? Nos hominídeos, nos neandertais, né?
os Homo erectus. Porque não dá para ficar mais nessas condições. Que isso? 40 mil anos, 70 mil anos, 90 mil anos. Porque tem registro de 90 mil anos. Agora, quanta coisa não fizemos durante esses 70 mil anos aqui na Terra? Ah, mas não vivemos só aqui na Terra. Oh, mas e nosso planeta? Se nós nos encontramos nessas condições de pró-expiação, é porque não fomos santos também no nosso planeta. Não é verdade? Eu, por exemplo, né? Porquanto, então, só o diabo era capaz de andar tão depressa. Hoje, no entanto, não só se reconhece possível o fato como ele parece naturalíssimo, porque, pois, um fluido desconhecido careceria da propriedade de contrabalança. Em dadas circunstâncias, o efeito da gravidade, como o hidrogênio, contrabalança o peso do balão. O hidrogênio não contrabalança o peso do balão, né? Efetivamente, o que sucede no caso de que se trata o Livro dos Médios, parte 2, capítulo 4. Uma vez que estão no quadro da natureza, os fenômenos espíritas se hão produzido em todos os tempos, mas precisamente porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar. No vídeo primeiro, segundo, terceiro, dissemos isso, que as ciências, elas, na época, eram subordinadas às religiões. E as ciências faziam tudo que as religiões mandavam. Até que, em um certo momento, o questionamento da humanidade foi tão grande que as ciências se viram obrigadas a se desprenderem-se das religiões e dos sistemas. Foi aí que começou um certo avanço em todo sentido entre as ciências. Porque se elas tivessem permanecido presas, como eram presas às religiões, a precariedade ainda prevaleceria até hoje, 2023. Né? Pelos meios materiais em que dispõe a ciência vulgar, permaneceram muito mais tempo do que outros no domínio de sobrenatural, donde o Espiritismo agora os tira. Agora o Espiritismo os tiram desse sobrenatural. O Espiritismo está demolindo esse sobrenatural. Você viu que agora, aqui na leitura, Kardec está começando a mostrar a demolição desse sobrenatural. Então, no princípio aqui, Kardec nos mostra que o Espiritismo, ele não faz milagre. Tá, mas na segunda questão, Kardec foi, de certa forma, questionado. Bom, se não faz, então nos prova. E ele começou a trabalhar em si para mostrar, agora que ele já começa a nos mostrar e a mostrar para todos os ignorantes, a todos os sistemas, né, que o Espiritismo agora os tira dessa paranormalidade, porque não existe esse sobrenatural, né? Esses paranormais, o sobrenatural. Então agora o Espiritismo começou a adentrar essa área do sobrenatural, do paranormal.
Então agora vai ficar muito interessante, mais interessante ainda, né? É tudo interessante. Do próximo vídeo em diante, né? Então nós vamos esse é o último vídeo de hoje, porque vó ainda disse que ainda tem mais trabalho ainda, não sei que trabalho ainda tem mais hoje, não aguento ela.